A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, seja com todos os meus irmãos que ouvem essas ministrações, essas leituras da palavra. Eu quero louvar aqui o grande nome do nosso Deus, Senhor e Salvador Jesus Cristo, com a leitura das Escrituras, que está no livro de Lucas. Vamos ler do capítulo 1 até chegar à tentação de Jesus Cristo no deserto. A leitura é um pouco longa. E hoje, dia 28, Deus trouxe no meu coração essa leitura até chegar lá em Jesus sendo tentado no deserto, para dois irmãos amados que Deus me deu a oportunidade de conhecer. E eu louvo ao Deus vivo pela vida de todos dois, pela vida de Gustavo e pela vida de Wallace. Nós tivemos uma comunhão muito boa na presença de Deus e ficamos completamente alegres por causa da presença de Deus em nossa vida, nesse momento de comunhão que tivemos com o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Assim está escrito no livro de Lucas, capítulo 1 em diante. Diversos relatos sobre Cristo já foram escritos, usando como fonte de informação as narrações existentes entre nós, transmitida pelos primeiros discípulos e outras testemunhas oculares e servos da palavra. Contudo, pareceu-me que seria bom, depois de uma investigação completa, mandar-lhe este resumo, querido amigo Teófilo, para que tenha plena certeza de todas as verdades que foram ensinadas. Vou começar com o sacerdote judaico Zacarias, que viveu quando Herodes era o rei da Judéia. Zacarias pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Sua esposa era da família de Arão e se chamava Isabel. Zacarias e Isabel eram pessoas idosas aos olhos de Deus e observavam fielmente todas as leis e mandamentos do Senhor. Porém, eles não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, e ambos já estavam bem velhos. Um dia, quando Zacarias estava cuidando do seu trabalho de sacerdote no templo, porque naquela semana a sua turma estava de serviço diante de Deus, caiu-lhe por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, entrar no santuário interno e queimar o incenso perante o Deus vivo. Enquanto isso, uma grande multidão estava do lado de fora do pátio do templo, orando, enquanto o incenso estava sendo queimado. Zacarias estava no santuário, quando de repente apareceu um anjo do Senhor de perto, à direita do altar do incenso. Zacarias ficou perturbado e cheio de medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, porque eu vim dizer-te que Deus ouviu a sua oração e a sua esposa Isabel vai dar à luz a um filho seu. Você o chamará de João. Aleluia. Haverá grande prazer pelo nascimento dele, e muitos se alegrarão com você, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca deverá tocar em vinho ou bebida forte, e será este menino cheio do Espírito Santo. Antes mesmo do seu nascimento, aleluia, e convencerá muitos dos judeus a voltarem para o Senhor, seu Deus.
ele irá diante do Senhor no espírito e poder do profeta Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, preparando o povo para a chegada do Senhor. Zacarias disse ao anjo: como vou saber que isso é verdade? Eu já sou um homem velho e minha esposa também é muito idosa. Então o anjo disse: eu sou Gabriel e estou sempre na presença do Deus vivo. Foi ele que me enviou a você para transmitir essas boas notícias. Agora, porque não creu em mim, você vai ficar mudo, incapaz de falar, até que a criança nasça. Porque as minhas palavras se cumprirão no tempo determinado. Enquanto isso, o povo do lado de fora estava esperando que Zacarias aparecesse e procurava saber por que estava demorando tanto no santuário. Quando ele finalmente saiu, não podia falar com eles e viram pelos seus gestos que ele tinha tido uma visão no santuário. Zacarias permaneceu no templo os dias restantes do seu serviço e depois voltou para casa. Depois disso, sua esposa Isabel ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. Como o Senhor é bom, ela dizia. Ele olhou para mim favoravelmente, tirou a minha humilhação perante o povo por não ter filhos. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a uma cidade da Galileia, a uma virgem que se chamava Maria. Essa virgem estava prometida em casamento a um homem chamado José. Este homem era descendente do rei Davi. Gabriel apareceu para ela e disse: alegre-se, jovem agraciada, o Senhor está com você. Muito perturbada com essas palavras, Maria tentava imaginar o que o anjo quis dizer. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque Deus resolveu abençoá-la maravilhosamente. Muito em breve você ficará grávida e dará à luz a um menino. E este terá o nome de Jesus. Ele será muito importante e será chamado Filho do Deus Altíssimo. E o Senhor, Deus, lhe dará o trono do seu antepassado Davi. E ele reinará sobre todo o povo de Jacó para sempre. O seu reino nunca acabará. Maria perguntou ao anjo: como posso ter um filho? Eu sou uma mulher virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo, aleluia, virá sobre você e o poder do Altíssimo Deus te cobrirá com a sua sombra. Por isso a criança que vai nascer de você será chamado Santo e Filho de Deus. Além disso, há 6 meses sua prima Isabel, aquela que dizia ser estéril, ficou grávida em sua avançada idade. Sim, porque para Deus não existe nada que seja impossível. Aleluia! Maria disse: eu sou a serva do Senhor e estou pronta a fazer tudo quanto for necessário. Que aconteça tudo o que o Senhor me disse. Então o anjo a deixou. Uns poucos dias mais tarde, foi às pressas à região montanhosa da Judéia, ao lugar onde Zacarias morava, e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança de Isabel agitou-se dentro dela. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel deu um grito de alegria. Você é abençoada por Deus entre outras mulheres, e bendito é o fruto que está dentro do seu ventre. Que grande honra é esta, que a mãe do meu Senhor me visite. Quando você entrou e me saudou, no momento em que ouvi a sua voz, de alegria o meu bebê moveu-se dentro do meu ventre. Você creu que Deus faria o que disse, e por isso que Ele deu-lhe essa maravilhosa bênção. Então Maria disse:
A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Porque ele prestou atenção na humilhação de sua serva. De agora em diante, todas as gerações vão me chamar de bendita de Deus. Pois o poderoso fez grandes coisas comigo, santo é o seu nome. Aleluia. A sua misericórdia vai de geração em geração a todos os que o temem. Como o seu braço é cheio de poder, como ele derrota os orgulhosos e os arrogantes, derrubou o governante dos seus tronos e exaltou os humildes. Satisfez o coração dos famintos e despediu os ricos com as mãos vazias. Ele socorreu o seu servo Israel, não esquecendo sua promessa de ser misericordioso, pois prometera a Abraão e seus descendentes ser misericordioso com eles para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois esta voltou para sua casa. Ao completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. A notícia de como o Senhor havia sido bondoso com ela espalhou-se depressa pelos vizinhos e parentes, e todo mundo se alegrou com ela. Quando a criança estava com 8 dias de idade, todos os parentes e amigos vieram para a cerimônia de circuncisão. Julgavam que o nome da criança seria Zacarias, como é o nome do pai. Mas Isabel disse: não, ele será chamado João. Que? Exclamaram eles. Não há ninguém em sua família com esse nome. Então perguntaram ao pai da criança, falando-lhe por gesto. Ele pediu por sinais uma tábua pequena, e para a surpresa de todo mundo, o nome dele foi escrito e é João. Imediatamente Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar e engrandecer o Deus vivo. A admiração tomou conta de toda a vizinhança, e a notícia do que havia acontecido espalhou-se pela região montanhosa da Judéia. Cada um que ouvia ficava pensando e perguntava: que será que esse menino vai ser? Porque a mão do Senhor está de fato sobre ele, de maneira muito especial. Então seu pai Zacarias ficou cheio do Espírito Santo, aleluia, e começou a profetizar: louvai ao Senhor, o Deus de Israel, porque veio visitar e libertar o seu povo. Ele nos está chamando um poderoso Salvador da família real do seu servo Davi, tal como tinha prometido por meio dos seus santos profetas na antiguidade. Alguém para nos livrar dos nossos inimigos, de todos os que nos odeiam, para mostrar a sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar a sua santa aliança. Sim, com o próprio Abraão, recordando-se da graça, da sagrada promessa feita a ele, e concedendo-nos o privilégio de servir a Deus livres do medo, libertos dos nossos inimigos, fazendo-nos santos e aceitáveis, prontos para estar na sua presença, glória a Deus, todos os dias de nossa vida. Aleluia, essa palavra é boa. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, porque irá diante do Senhor a fim de preparar o caminho para ele. Você dirá ao povo de Deus como encontrar a salvação por meio do perdão dos seus pecados. Porque o nosso Deus é misericordioso e bondoso, e o sol nascente vai raiar sobre nós para dar luz àqueles que se achavam em escuridão e na sombra da morte, e para guiar os nossos passos no caminho da paz. E o menino cresceu e se fortaleceu no espírito, e viveu no deserto solitário, até que começou a apresentar-se ao povo de Israel. Por esse tempo, César Augusto, o imperador, decretou que se fizesse
um recenseamento de todo o Império Romano. Esse recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Exigia-se que todos fossem à sua terra natal para se registrar. E como José era da linhagem de Davi, teve que ir a Belém, na Judéia, terra natal do rei Davi, viajando de Nazaré, na Galiléia, para lá. Ele levou consigo Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando ali, chegou a hora de nascer o filho dela. E ela deu à luz seu primeiro filho, um menino, enrolou num cobertor e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela noite, alguns pastores estavam no campo guardando seus rebanhos de ovelha. De repente, um anjo do Senhor apareceu ao redor deles e ficaram cercados do brilho da glória do Senhor. Eles ficaram muito aterrorizados, mas o anjo os acalmou. Não tenham medo, disse o anjo. Eu lhes trago boas notícias de grande alegria. Isso é para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Como vocês vão reconhecê-lo? Vocês encontrarão a criancinha enrolada num cobertor, deitado numa manjedoura. De repente juntou-se ao anjo uma grande multidão de anjos, o exército celestial, louvando ao Deus vivo e cantando: a glória do Deus vivo nas mais altas alturas e paz na terra para com todos aqueles que querem o bem. Quando os anjos voltaram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, vamos ver essa coisa maravilhosa que aconteceu, a respeito do qual o Senhor nos falou. Eles correram para lá e encontraram Maria e José, e lá estava a criancinha deitada na manjedoura. Depois de o verem, os pastores falavam a todos o que havia acontecido e o que o anjo lhes havia dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviam a história dos pastores ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Muitas vezes refletia sobre essas coisas. Então os pastores voltaram ao seu campo de rebanho, glorificando e louvando ao grande Deus vivo por tudo que tinha visto e ouvido, assim como o anjo havia dito. Outro dia depois, na cerimônia da circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como o anjo tinha dito, antes mesmo que ele nascesse. Quando chegou o tempo de ser levado ao templo, a oferta da purificação de Maria, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, porque as leis do Senhor diziam: todo o primeiro filho do sexo masculino será consagrado ao Senhor. Nessa ocasião, os pais de Jesus ofereceram também o sacrifício deles pela purificação, conforme a lei do Senhor, um par de rolinhas e 2 filhotes de pombo. Naquele dia, um homem chamado Simeão, morador de Jerusalém, estava no templo. Era ele um homem bom, muito devoto, cheio do Espírito Santo, e vivia esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria enquanto não visse o Cristo vivo, enviado pelo Senhor. O Espírito Santo o impulsionou a ir ao templo naquele dia. Então, quando Maria e José chegaram para apresentar o menino Jesus ao Senhor, em obediência à lei, Simeão estava lá, tomou a criança nos braços e louvou ao Deus vivo, dizendo: ó soberano, agora já pode despedir em paz o seu servo, pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que o Senhor preparou na presença de todos os povos. Ele é a luz que trará iluminação espiritual às nações, e será a glória do seu povo Israel. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que se dizia a respeito de Jesus. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: essa criança será rejeitada por muitos em Israel, e isto para a própria destruição deles. Ele será motivo de contradição,
mas uma grande alegria para outros. E os pensamentos mais profundos de muitos corações serão revelados. E a tristeza, como uma espada, atravessará sua alma. Ana, uma profetisa, também estava ali no templo naquele dia. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Asser, e era muito idosa. Ela tinha vivido com o seu marido por 7 anos depois de se casar, e era viúva de 84 anos. Ela nunca saía do templo, mas permanecia lá adorando e bendizendo ao Deus vivo, jejuando e orando dia e noite. Chegando naquela hora, também começou a dar graças ao Deus vivo e a proclamar publicamente a respeito do menino a todos aqueles de Jerusalém que haviam esperado a vinda do Salvador. Quando os pais de Jesus acabaram de cumprir todas as exigências da lei do Senhor, voltaram para a sua própria cidade Nazaré, na Galileia. Ali o menino começou a ficar forte e sadio, enchendo-se de sabedoria, e a graça do Deus vivo estava sobre ele. Todos os anos os pais de Jesus iam para Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos de idade, acompanhou seus pais para a festa conforme o costume. Depois que terminou a comemoração, eles tomaram o caminho de volta para casa. Mas o menino Jesus ficou para trás em Jerusalém. Seus pais não notaram a falta dele. Eles pensavam que estivesse com amigos entre os outros viajantes. Mas quando voltaram, notaram sua falta, começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo ali. 3 dias depois, eles finalmente o acharam. E ele estava no templo, sentado entre os mestres da lei, discutindo com eles questões profundas e deixando todo mundo admirado com o seu entendimento e com as suas respostas. Seus pais não sabiam nem o que pensar quando o viram sentado ali, tão calmamente. Filho, disse sua mãe, por que fizeste isso conosco? Eu e seu pai estávamos desesperados, procurando você por toda parte. Mas por que estavam me procurando? Perguntou ele. Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? Porém, eles não entenderam o que quis dizer. Então ele voltou para Nazaré e era obediente a eles. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no seu coração. Assim Jesus crescia em sabedoria e estatura e era amado por Deus e pelos homens. No 15º ano do reinado do imperador Tibério César, Pilatos era governador da Judéia, Herodes o tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e Tracônites e Lisânias tetrarca de Albilene. Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes judaicos. Foi nesse ano que veio uma mensagem do Senhor a João, filho de Zacarias, enquanto ele estava no deserto. Então João ia de lugar em lugar, em ambos os lados do rio Jordão, pregando que as pessoas deveriam batizar-se para mostrar que se haviam voltado para Deus e abandonado os seus pecados, a fim de serem perdoados. Como está escrito no livro das palavras dos profetas Isaías: ouçam, eu estou ouvindo uma voz que clama, preparem o caminho do Senhor através do deserto. Preparem um caminho reto, plano no deserto para o nosso Deus. Aterrem os vales, nivelem os montes e colinas, endireite os caminhos tortos e deixe perfeitamente planos os lugares por onde ele passar. A glória do Senhor será revelada e vista por todas as pessoas. Aleluia. João dizia às multidões que vinham para o batismo: filhos de serpente,
Vocês estão procurando escapar do terrível castigo sem voltar-se primeiramente para Deus? É por isso que estão querendo batizar-se? Primeiramente deem fruto que mostre que vocês realmente se arrependeram. E não pensem que estar livre porque são da família de Abraão, isso não basta. Dessas pedras do deserto, Deus pode fazer nascer filhos a Abraão. O machado do seu julgamento está posto à raiz das árvores. Sim, toda árvore que não der fruto será derrubada e atirada no fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus. A multidão perguntou: o que devemos fazer? Glórias a Jesus pela revelação. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Glórias a Deus. De novo eu vou ler, amados. O machado do seu julgamento está posto na raiz das árvores. Na raiz. Todas as árvores são cortadas no seu tronco. A raiz está embaixo da terra. Como cortar embaixo da terra? É algo que é feito espiritualmente. Nem as árvores podiam ver, porque cortando a raiz elas não perceberiam. E ninguém percebe. É algo espiritual. Veio ao meu coração aqui agora, por isso eu estou interrompendo a leitura. Louvado seja Deus, continuando. Se alguém tem 2 túnicas, a multidão perguntou: o que devemos fazer? Se alguém tem 2 túnicas, respondeu ele: dê uma a quem não tiver nenhuma. Quem tiver comida de sobra, dê àqueles que estão com fome. Até os cobradores de impostos vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que é que devemos fazer? Ele respondeu: cuide para que não cobre mais imposto do que o governo romano exige das pessoas. E nós? Perguntaram alguns soldados. O que devemos fazer? João respondeu: não tome dinheiro com ameaça, nem violência. Não acuse ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Todos estavam esperando que o Messias chegasse em breve e estavam impacientes para saber se João era ele ou não. João respondeu a todos: eu vos batizo com água, mas em breve virá alguém que tem autoridade muito maior do que a minha. De fato, eu não sou digno nem mesmo de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia, Deus. Aleluia. Oh, Deus. Ele traz a pá em sua mão, a fim de preparar a palha do trigo, armazenar o trigo e queimar a palha com fogo que nunca se apaga. João fazia muitas outras advertências a respeito e anunciava a boa nova ao povo. Mas depois que João repreendeu publicamente Herodes, o tetrarca, governador da Galileia, por ter se casado com Herodias, esposa do seu próprio irmão, e por muitas outras maldades que ele tinha praticado, Herodes prendeu João na cadeia, acrescentando assim mais esses pecados a todos os outros que já possuíam. Então, um dia, o próprio Jesus juntou-se ao povo para ser batizado por João. E depois que ele foi batizado e estava orando, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de uma pomba. E uma voz do céu disse: você é meu filho amado. Em você eu tenho o meu prazer. Jesus estava com cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério público. Jesus era conhecido como filho de José. Louvado seja Deus. Amados, a partir desse versículo 23, começa a falar da genealogia de Jesus.
E eu vou pular já para o capítulo 4 de Lucas. Diz assim a escritura do sagrado Deus vivo. Então Jesus, cheio do Espírito Santo, após ser batizado por João Batista, deixou o rio Jordão e foi levado pelo Espírito Santo às terras áridas do deserto da Judéia. E lá o diabo o tentou por 40 dias. Ele não comeu nada durante esse tempo. E no final ficou com muita fome. E no final dos 40 dias, ficou com muita fome. O diabo então disse para ele: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Mas Jesus respondeu para ele: está escrito na Escritura Sagrada, não é só com o pão que o homem vive, mas o homem vive também de toda a palavra, aquela que saiu da boca do Deus vivo. Então o diabo o levou para o alto e mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Aí digo eu, amados, creio que foi uma projeção na mente, porque não acredito que ele pegaria o corpo do Santo Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, e conseguiria fazer isso. Para mim, na minha ignorância, foi uma projeção na mente do homem Jesus. Então o diabo o levou para o alto e mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Naquele tempo já existia um império romano muito grande, outros impérios também que já se passaram, o Egito e tantos outros que foram conquistados. Então era improvável ser possível enxergar todos esses impérios que fazem parte do mundo. Louvado seja Deus por aquela ave que passou voando, glórias ao nome de Jesus. Então para mim foi uma projeção na mente de Cristo. E se ele fez isso com Cristo, ele faz isso com nós também. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde a nossa mente. Estabeleça em nós a mente de Cristo. De novo eu vou ler capítulo 4, versículo 5 de Lucas. Então o diabo o levou para o alto e mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Depois disse-lhe: eu darei a você todos estes magníficos reinos e a sua glória, porque eles me foram dados, e eu posso dá-los a quem quiser. Tão somente você cair de joelhos